O avivamento é uma onda que varre a igreja de tempos em tempos, despertando-a e tirando-a do marasmo. É a passagem da fé menor para a fé maior, da posse do Espírito para a plenitude do Espírito. A reforma é um banho muito mais amplo e completo do que aquilo que acontece em tempos de avivamento. A reforma mexe com a estrutura, com os dogmas, com a liturgia, com a doutrina, com as tradições, com a moralização, com a pregação, com os princípios e com a história e a vocação da igreja. Quando eu era bem pequeno, meu pai me destinou aos estudos de teologia. Mais tarde, porém, ele mudou seu propósito. E assim aconteceu de eu ser afastado dos estudos de filosofia e encaminhado aos estudos de jurisprudência. Enquanto me escondia em Basileia, muitos fiéis e santos foram queimados na França. A fim de conter a indignação, fizeram circular certos panfletos ímpios e mentirosos, declarando que ninguém era tratado com tal crueldade. Frente a tudo isso, pareceu-me que, a menos que eu lhes fizesse oposição, usando o máximo da minha habilidade, meu silêncio não poderia ser justificado ante a acusação de covardia e traição. Essa foi a consideração que me induziu a publicar minhas Institutas da Religião Cristã. Meu objetivo era, antes de tudo, provar que tais notícias eram falsas e caluniosas, e assim defender meus irmãos, cuja morte era preciosa aos olhos do Senhor. Hoje nós iremos falar sobre a vida de Martinho Lutero, este que foi o principal responsável pela reforma protestante do século XVI. Martinho Lutero nasceu em Elisbem, na Alemanha, no dia 10 de novembro de 1483. Filho de camponeses católicos alemães, como era comum em sua época, Lutero foi alvo de uma rígida disciplina. Aprendeu, entre outras coisas, a orar aos santos, realizar boas obras e a reverenciar o Papa e a Igreja. Com 5 anos, começou a estudar latim em uma escola local. Aos 12 anos, foi aluno de uma escola de Irmandade Religiosa em Magdeburgo. Em 1505, recebeu o grau de mestre em artes na Universidade de Erfurt e começou a estudar direito. Pouco tempo após iniciar seus estudos de direito, Lutero resolveu tornar-se um monge no mosteiro agostiniano de Erfurt. A ordenação de Lutero foi em 1507. Em seguida, deixou o mosteiro para ensinar filosofia moral na Universidade de Wittenberg. Continuando seus estudos, Lutero obteve o título de doutor em teologia de 1513 a 1518. Também ensinou teologia bíblica na Universidade de Wittenberg. Nessa época, começou a tornar-se bastante conhecido. Após certa idade, Lutero começou a ser afligido por uma pergunta: se o coração da pessoa é governado pelo pecado, como pode esperar salvação diante de Deus? Por causa do que ele havia aprendido, Lutero procurou respostas e paz através de boas obras, incluindo jejum e autoflagelação.
Contudo, seu sentimento de incapacidade para sentir paz diante de Deus continuou levando Lutero à beira do desespero. A aflição de Lutero somente encontrou resposta no dia em que encontrou na Bíblia a certeza de que não há como merecer o favor de Deus. Somente através da fé em Jesus Cristo que os pecados são perdoados. Este entendimento ficou conhecido como a doutrina da justificação e tornou-se um dos pilares dos pensamentos religiosos de Lutero. A Igreja Romana da época criou o mérito extra, pois costumava dizer que algumas pessoas possuíam mais méritos do que tinham necessidade para serem salvas. Por isso, o mérito extra dessas pessoas poderiam ser transferidas, especialmente através de pagamento, para pessoas cuja salvação era duvidosa. Lutero protestou contra esta prática, chamada de indulgência. No dia 31 de outubro de 1517, Lutero afixou na porta da capela de Wittenberg 95 teses que gostaria de discutir com os teólogos católicos, as quais versavam principalmente sobre penitência, indulgência e salvação pela fé. O evento marca o início da Reforma Protestante, de onde posteriormente viria a Igreja Presbiteriana e representava um marco e um ponto de partida para a recuperação da sã doutrina. Estas 95 teses eram um protesto contra o abuso da autoridade do Papa. Ele desafiou o Papa a esvaziar o purgatório de graça, já que ele dizia controlá-lo. Lutero também negou o ensino do mérito extra, que estava por trás das indulgências. Segundo Martinho Lutero, o verdadeiro tesouro da Igreja é o Evangelho, a aclamação do amor de Deus. Este sim, a Igreja Romana ordenou que Lutero se apresentasse em Roma para responder às acusações de heresia. Sabendo do caso, o príncipe da Saxônia, Frederico o Sábio, interveio e insistiu que as indulgências de Lutero fossem realizadas em solo alemão. Em 1518, Lutero recusou-se a mudar de opinião, temendo ser preso e morto. Lutero fugiu de Augsburgo. Nesse tempo, Lutero conseguiu traduzir a Bíblia para o alemão e muitos tiveram acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras. As ideias de Lutero logo encontraram adepto em toda a região da Alemanha e fora dela também. A resposta do Papa foi uma brusca ordem papal, ameaçando Lutero de excomunhão, caso não se retratasse. Em protesto, Martinho Lutero queimou publicamente a bula e foi excomungado em 1521. Em julho de 1525, Lutero casou-se com Catarina de Bora, uma ex-freira, e tiveram 6 filhos e abrigaram 11 órfãos. Lutero publicou cerca de 400 obras durante a sua vida, incluindo comentários bíblicos, catecismo, sermões e tratados. Também escreveu hino para a Igreja. Parte de suas obras estão publicadas em diversas línguas. Lutero faleceu de derrame em 1546, aos 63 anos. Seu corpo foi sepultado na igreja da Capela de Wittenberg, aonde cerca de 30 anos antes havia fixado suas 95 teses.